Olá, meu nome é Guilherme Torres, eu sou estudante de Ciência da Computação na UESC. Hoje eu vou apresentar um projeto que eu criei utilizando ponteiros, struct, manipulação de arquivos e alocação dinâmica de memória para a matéria de Linguagem da Computação 2. Esse projeto, basicamente, é uma biblioteca digital em que eu posso adicionar livros, membros, remover membros, pesquisar eles, salvar num arquivo de texto fora e carregar esse arquivo de texto pro código de novo. Começando aqui, a gente tem um struct para definir o livro, um struct com um título, um autor, um string de título, um string de autor, um int de ano, um int de chamada e um string de ISBN, que é o Código Internacional de Livros, de 3 caracteres. A gente tem também o struct de membro, com um número identificador, um nome de até 100 caracteres e o número de livros alugados por ele. Começando pela nossa função principal, nossa função main, a struct livro vai puxar uma biblioteca de ponteiro dinâmico, a lista de livros. O struct membro vai puxar uma ID, a lista de membros, que também é ponteiro dinâmico para alocação de memória. A gente vai criar também um int para a opção do while e do stitch case que a gente vai usar mais tarde, um contador de livros, um contador de membros, e começando logo a gente já vai chamar a função para carregar o arquivo, porque o arquivo que vai ser criado mais tarde, o arquivo txt, ele vai ter as informações dos membros e dos livros adicionados já anteriormente. O while ele vai dar as opções para o usuário escolher o que ele vai querer fazer, adicionar ou remover livros ou membros e coisas assim. E o switch case vai ser essas opções, sendo que o default dele é uma opção inválida, tente novamente, e aí ele vai voltar para o início do while. Usando a opção 8, ele para, que é encerrar o programa, e a default para voltar para o início do while. E essa é a função principal. A função adicionar livros, add livros, ela puxa a biblioteca que a gente criou, a biblioteca ponteiro dinâmico, o contador de livros, cria, a partir do struct livro, cria um novo livro. Esse int c e esse while são para limpar o buffer, para quando a gente for usar o fgets não dá nenhum erro, porque também tem scanf o fgets e o scanf, eles podem dar erro juntos, então eu tenho esse aqui para limpar o buffer. Começando aqui, a gente solicita os dados do livro ao usuário, ele digita o título, digita o autor, digita o ano. A própria chamada é o contador mais 1, porque o contador começa com 0, a chamada é mais 1. E um código ISBN, que é um string. E assim como a gente adicionou alguma coisa para a biblioteca, a gente tem que realocar a memória dela para aumentar o tamanho e aumentar também o contador de livros. E assim ele imprime que o livro foi adicionado com sucesso. A segunda função é a de remover livros, em que ela recebe o ponteiro dinâmico de biblioteca, o contador de livros, cria dois ints, um de remover, um int removedor e um int para posição, pede o livro que vai ser removido, atribui ele ao remover, usa esse for para localizar o livro, usa esse for para mover o livro posterior a ele para a posição dele, e aqui ele realoca a memória e reduz o espaço, porque um livro foi removido, e diminui do contador porque o livro foi removido, e ele printa que o livro removido foi removido com sucesso. A função addMembro é a mesma da addLivros, só que com o ponteiro dinâmico de id e o contador de membros. A partir do struct membro vai criar um novo membro, esse while para limpar o buffer do teclado, um printf
E aí ele vai pedindo as informações dos membros pro usuário, para digitar o nome do membro, a quantidade de livros alugados. O identificador já vem da contagem de membros, mais um, porque começa no 0. E ele realoca a memória para adicionar esse novo membro. Ele vai aumentar o espaço do ID. Ele aumenta o contador e fala que o membro foi adicionado com sucesso. A função remover membro, ela busca também, ela puxa também o ID, o ponteiro dinâmico ID, o contador de membros, cria o removedor, cria um int de posição, um int para remover o livro, pede o número identificador do membro que vai ser removido, adiciona ele, atribui ele ao remover, localiza e remove ele usando esse for. E no próximo for, ele vai adicionar o membro posterior à posição daquele membro. E aqui ele vai realocar a memória do ID para que já que ele removeu ele vai diminuir a memória alocada. Depois ele diminui o contador e printa que o membro foi removido com sucesso. A função pesquisar livro, ela puxa a biblioteca e o contador. Se o contador tiver 0, ele fala que nenhum livro foi encontrado na biblioteca. Se não for 0, ele pede a chamada do livro e a partir da chamada ele vai imprimindo o título, o autor, o ano, ISBN, com esse -1, porque a chamada é um array, né? Ela começa no 0, mas a gente vai usar o sistema de 1 até infinito. A função pesquisar membro é a mesma do pesquisar livro. Ela puxa o ID, ponteiro dinâmico ID, puxa o contador de membros. Se o contador de membro for 0, ele fala que não tem nenhum membro na lista. Se tiver membro na lista, ele pede o número identificador e aí ele digita na tela o número identificador, o nome, os livros alugados. A função salvar arquivo, ela puxa a biblioteca, o contador de livros, o ID de membro e o contador de membros, cria ou abre apenas, se já tiver criado um arquivo biblioteca.txt e escreve nele usando o W de write. Se o arquivo não conseguir ser aberto, ele vai printar na tela. Se ele for aberto, ele vai imprimir no arquivo as informações dos livros, ele vai informar quantos livros foram adicionados, ele vai imprimir as informações dos livros usando a biblioteca. Ele vai salvar também imprimindo os membros adicionados, o número de membros adicionados e as informações dos membros no arquivo de texto. Aí ele vai fechar o arquivo e vai falar que a biblioteca foi salva com sucesso. E por último, a função carregar arquivo, ela puxa de novo a biblioteca, contador de livros, o ID de membros e o contador de membros, abre o arquivo TXT, se o arquivo não for encontrado, ela reseta o contador para 0, reseta os dois contadores para 0 e diz que as duas bibliotecas estão vazias, a biblioteca de livros e a lista de membros, e fala que nenhum arquivo foi encontrado, mas se ela encontrar, ela vai buscar com fscanf as informações da biblioteca, as informações alocadas na biblioteca e também as informações alocadas no ID de membros. E aí ela vai fechar o arquivo e imprimir biblioteca carregada com sucesso no arquivo. Partindo aqui para o funcionamento do código, ele já informa ali em cima que nenhum arquivo foi encontrado, iniciando a biblioteca vazia, porque a gente vai começar agora, o arquivo ainda não existe. A gente pode aqui adicionar um livro, título do livro, Lira dos 20 anos, autor do livro, Álvares de Azevedo, ano do livro, 1850, código ISBN aleatório, e é isso, o livro é adicionado com sucesso. A gente pode remover esse livro, mas como ele é exemplo, eu vou deixar ele aí. Eu posso adicionar um membro, nome do membro, Guilherme Torres, quantidade de livros alugados, 3, e aí o membro foi adicionado com sucesso.
Eu posso também pesquisar livros com a chamada que eu coloquei, chamada 1. Eu não coloquei a chamada ele é definida a partir de quantos livros você coloca. Se eu coloquei um, ele foi para a primeira colocação, então ele é chamada 1. Título Lira dos 20 anos, autor Aura de Azevedo, ano 1850, é aquele SBN que eu coloquei. Pesquisar membros, identificador 1, mesma coisa, nome, Guilherme Torres, livros alugados 3 e o número de D definido pela colocação. Eu posso também salvar aqui o arquivo, biblioteca salva com sucesso no arquivo. E eu saio, ele criou já a biblioteca TXT. Se a gente abrir ela vai estar aqui com os livros adicionados 1, que a gente só adicionou um livro. Título, autor, ano, chamada, tudo certinho, Lira dos 20 anos, Álvares de Azevedo, ano 1850, chamada 1, ISBN, membros adicionados, nome, livros alugados, no K. Inclusive ele tá até com os nomes que eu coloquei já no código, no K, livros alugados, para ser mais fácil de identificar exatamente qual é qual. E é isso. O código roda dessa maneira. Ele tem 285 linhas e ele funciona assim, desse jeito.